Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 63. Mateus era um homem culto. Foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. Quando ele escreveu este evangelho, ele o fez em hebraico. Dos 4 evangelhos, contando Marcos, Lucas e João, dos 4, só Mateus escreveu em hebraico. Mas depois o evangelho de Mateus foi convertido para o grego, como os outros, porque o grego era a língua que todo mundo falava no mundo todo. E a cópia em hebraico se perdeu. Mas nós temos aqui o texto fiel e ele condiz com os demais evangelhos. E Mateus, que foi testemunha ocular dos fatos, principalmente deste julgamento de Jesus, ele conta que durante o julgamento de Jesus, lá no Sinédrio, Jesus era interrogado, porém guardava silêncio. Mateus ficou impressionado com todo mundo. E Jesus, porém, guardava silêncio. Insistindo, o sumo sacerdote disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhes Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? Mateus foi registrando tudo isso que aconteceu no julgamento de Jesus. O sumo sacerdote pergunta para todos os juízes: que vos parece? E eles respondendo, disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros e outros o esbofeteavam. Mateus presenciou isso. Num julgamento, Jesus em silêncio. O julgamento que o condenou à morte. Eu vou reler o versículo 65. Só o 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. É que ele foi feito de madrugada. Porque naquela sexta-feira de madrugada ainda, Jesus foi preso. E já havia mais de anos que os inimigos de Jesus, principalmente os religiosos, por inveja, queriam matá-lo, queriam prendê-lo, queriam tirá-lo de circulação. E quando veio a notícia, naquela sexta-feira, de madrugada, de que finalmente Jesus tinha sido preso e que foi levado na mansão de Caifás, uma grande casa que tinha uma enorme sala, a Suprema Corte de Israel foi convocada às pressas para um tribunal de exceção. Não se julga um condenado de madrugada, ou um preso de madrugada. Não se faz isso. Nem de última hora. Mas eles queriam aproveitar a oportunidade para matar Jesus antes do sábado de Páscoa. Porque eles já tinham decidido que Jesus devia morrer. Mas eles não podiam simplesmente assassinar Jesus. Eles queriam ter uma aparência legal para aquele crime. E ao convocar a Suprema Corte de Israel, o Sinédrio, 70 juízes,
Na verdade, eles abriram uma sessão plenária para dividir a responsabilidade, porque um juiz, quando não quer trazer para si apenas o ônus da sentença, ele divide a responsabilidade com os demais julgadores. Então o Sinédrio foi reunido às pressas, todos correram para a mansão de Caifás e Jesus estava lá amarrado. A sala na mansão de Caifás se encheu de juízes e curiosos, inclusive os apóstolos. E Jesus amarrado, lá no meio. Todo mundo com curiosidade, inclusive os juízes, olhando para ele. Olha, Jesus está aqui, foi preso. Ele está preso, nós vamos julgá-lo agora. Todo mundo olhando Jesus com curiosidade. Era o homem mais famoso do país. Todos queriam olhar para Jesus. E ele está ali, tranquilo e sereno. E aí começa o julgamento, aquele tribunal de exceção que já tinha decidido que ele deveria ser condenado e morto. Mas, por proforma e pelo requisito legal, vamos chamar as testemunhas contra Jesus. Mas se viessem as testemunhas para falar de Jesus, só falariam bem. Então eles não deixaram as boas testemunhas entrarem na audiência. Imagine o cego Bartimeu dizendo, olha, tem uma semana que ele me curou, eu era cego. Imagine. As boas testemunhas não poderiam ter a oportunidade de falar. Mas quem também poderia falar mal de Jesus? Ele nunca pecou, nunca mentiu, nunca enganou, nunca trapaceou, nunca fraudou, nunca adulterou, não tinha vida dupla. Pessoa íntegra, honesta. Quem poderia falar mal de Jesus? Que testemunha poderia se apresentar para fazer qualquer acusação sobre o seu caráter, sobre a sua integridade? E também não havia. Então os juízes da Suprema Corte de Israel, naquela época, arrumaram falsas testemunhas para que depusessem contra Jesus. E vieram muitas falsas testemunhas mentindo, dizendo que Jesus falou tal coisa, que Jesus proibiu de dar um imposto a César, que Jesus mentiu, que Jesus enganou. Vieram muitas falsas testemunhas, tudo arranjado. Agora, diante das falsas testemunhas, qual era a reação de Jesus? Está aqui, eu li para você no versículo 63. Jesus, porém, guardava silêncio. Isso me causa admiração. Porque eu sou advogado. E eu já fui em muitas audiências. E quando chega a testemunha da outra parte para mentir, e mente descaradamente, a gente que sabe que todo aquele testemunho é falso, aquela testemunha está mentindo, a gente vai ficando com uma revolta por dentro, porque como é que a pessoa vem no tribunal para mentir? A vontade é dizer, excelência, essa testemunha é uma grande mentirosa, não é nada disso, e se a testemunha continuar mentindo, a vontade é pegar no pescoço e esganar na frente do juiz. Essa é a vontade quando a gente vê uma testemunha falsa. A gente fica enojado, a gente fica com raiva de ver uma pessoa chegar com a cara limpa ali e mentir. É revoltante, causa fúria, causa indignação. E Jesus foi difamado por aquelas testemunhas. Jesus foi caluniado por aquelas falsas testemunhas e ele está no tribunal ouvindo tudo. E não reage, continua em silêncio. Você sabe a diferença entre calúnia e difamação, né? A calúnia, por exemplo, é alguém chegar e falar assim, de você que tirou seu carro no consórcio, que está com o carro lá na garagem,
né, que está fazendo um sacrifício muito grande para pagar as prestações do consórcio, mas é um carro zero que você tirou, e um vizinho começa a espalhar para todo mundo, dizendo, ele comprou esse carro com dinheiro roubado, ele roubou da empresa. Isso é uma calúnia, reputar um crime para uma pessoa falsamente. Se alguém falar isso de você, e você ficar sabendo, qual é a tua vontade? Vou lá tirar satisfação com esse vizinho mentiroso e invejoso. Está dizendo que eu roubei, que eu comprei esse carro com o dinheiro que eu roubei? Eu vou lá tirar satisfação. Dá raiva. Mesma coisa, não é? Uma moça com sacrifício, juntou o dinheirinho, comprou um apartamento, está pagando as prestações do financiamento. Aí aparece uma amiga e comenta com a outra, quem deu para ela esse apartamento foi o amante. Isso é difamação. Difamação visa destruir a reputação da pessoa com testemunhos falsos. Difamaram e caluniaram Jesus. Se você, moça, comprar um apartamento, mesmo que seja um estúdio pequenininho, com sacrifício, juntou dinheiro a vida toda, deu a entrada, está pagando a prestação, e alguém falar que é um amante que te deu, você vai ficar quieta? Você está sabendo que aquela pessoa está espalhando mentiras a seu respeito? No mínimo você vai tirar satisfação, você vai mostrar as prestações, você vai mostrar o financiamento, você vai brigar com a pessoa. Aqui, as testemunhas difamaram e caluniaram Jesus. E Jesus, porém, guardava silêncio. Por que ele guardava silêncio? Por dois motivos. O primeiro é que o que estão falando de mim não é de mim, porque eu não sou essa pessoa que eles estão falando. Então não me importo com o que estão dizendo de mim, porque eu não sou essa pessoa que estão dizendo. Esse é o primeiro motivo que ele não se abalava. E o segundo motivo é porque tem uma profecia no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 7, que previa com 700 anos de antecedência, que ali naquele julgamento ele não abriria a sua boca. A profecia diz assim, mas ele não abriu a sua boca, como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então Jesus está em silêncio para cumprir essa profecia. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro, quando ele é morto, quando ele é sacrificado, quando ele é degolado, quando o seu sangue é derramado, ele não berra. É em silêncio. Jesus está em silêncio porque ele é o Cordeiro de Deus naquele momento. E todos ficam admirados. O sumo sacerdote, o Caifás, se desespera. E insistindo, o sumo sacerdote disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Está obrigando Jesus a falar sobre juramento. Nesse exato momento, Jesus interrompe o silêncio, mas não diz eu sou. Veja o versículo seguinte, o 64. Disse-lhes Jesus, tu o disseste. É vocês que estão dizendo. Ou seja, ele não se acusou, porque se ele fala eu sou sim, ele faria o jogo dos inimigos. Ele colocou o sumo sacerdote numa situação complicada. Tu o disseste, é você que está falando que eu sou o Filho de Deus. Mas Jesus complementa dizendo o seguinte, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ele não mentiu. Ele não falou nada mais do que a verdade.
Mas o sumo sacerdote se aproveitou disso para rasgar as vestes, o que era proibido para o sumo sacerdote. A Torá proíbe o sacerdote rasgar as próprias vestes, mas ele rasgou. Ele está violando a Torá direto aqui. É um assassino esse Caifás. É um homem sem temor de Deus. É um crápula. Ele se aproveita da declaração de Jesus e distorce as coisas. Blasfemou! Cadê a blasfêmia? O que é blasfêmia? Eu quero que você escreva o que significa blasfêmia. A blasfêmia, na língua portuguesa, é uma palavra que veio do grego. Eu não sei falar grego não, é que eu pesquiso, tá? Uma outra palavra eu sei. A blasfêmia vem do grego. Blacks, ou blacks, que significa mal, com a palavra feme, grega, que significa falar. Então, blasfêmia significa falar mal. Mas é diferente da calúnia e da difamação, porque a calúnia e a difamação você fala contra uma pessoa. A blasfêmia é contra Deus. Falar mal de Deus. Aonde que Jesus está falando mal de Deus aqui? É o sumo sacerdote que está falando mal de Deus. É ele que está blasfemando. Mas ele joga o tribunal contra Jesus, impondo sua autoridade de sumo sacerdote. Blasfemou! Cadê a blasfêmia? Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Aí ele pergunta para os juízes: que vos parece? Jesus, silêncio. E eles respondendo disseram: é réu de morte. Anote aí, o versículo 66, finalzinho: é réu de morte. Réu de morte. Por causa disso, que nem é uma blasfêmia, é a verdade. É com essa acusação que vão sentenciar o inocente à morte. E mais. Se Jesus blasfemou, se ele realmente cometeu o pecado de blasfêmia, é claro que não, mas vamos imaginar que sim. Se Jesus blasfemou a lei de Moisés, a Torá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, tinha já uma pena escrita para crime de blasfêmia. E esses homens são seguidores, entre aspas, da Torá, da lei de Moisés. Se o tribunal decidiu que ele blasfemou, então aquele tribunal tinha que executar a pena que estava prevista na lei de Moisés. E eu quero que você vá comigo lá, no livro de Levítico, capítulo 24, versículo 16. Olha o que diz a lei de Moisés, olha o que diz a Torá sobre o crime de blasfêmia. E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Atenção! A lei de Moisés especificava a pena e o modo de execução. Blasfemou? A lei manda apedrejar. Olha aqui, toda a congregação certamente o apedrejará, assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Blasfemou o nome do Senhor, pena de morte. Maneira de executar o condenado, apedrejamento. Por que eles não, ali no tribunal, por que eles não apedrejaram Jesus? Eles podiam ter apedrejado Jesus lá dentro. Blasfemou. E aí? O que faremos com ele? É réu de morte. Por que eles não pegaram as pedras e o mataram, já que era isso que a lei determinava?
Por que eles não fizeram isso com Jesus? Primeiramente porque, antes de ser preso, no finalzinho do mês de março, Jesus foi para Jerusalém com os discípulos, saiu da Galiléia e foi para Jerusalém. Ele está indo para a Páscoa em Jerusalém. A Galiléia é baixa, tem uma subida até a Cidade Santa. Jesus está indo a pé da Galiléia até Jerusalém, está subindo para Jerusalém. No finalzinho do mês de março, coisa de 14 dias antes de ser preso, Jesus está com os 12 discípulos e profetiza para eles. Evangelho de Mateus, capítulo 20, vamos no versículo 17. Mateus, capítulo 20, vamos ler o versículo 17. Jesus está subindo para Jerusalém. Vou ler para você. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios, quer dizer, aos estrangeiros, aos romanos, para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem. E o crucifiquem. Cerca de 2 semanas antes, Jesus está profetizando: vai acontecer tudo isso comigo, nós estamos indo para lá, vai acontecer isso comigo em Jerusalém. Eles vão me condenar à morte, vão me cuspir na cara, vão escarnecer de mim, e depois eles vão me entregar para os romanos, e eu serei crucificado. Então, por qual motivo principal eles não apedrejaram Jesus naquela hora? Porque Deus amarrou as mãos deles. Eles jamais poderiam executar Jesus por apedrejamento. Por quê? Primeiro, que ele não cometeu crime nenhum de blasfêmia. Ele não blasfemou de Deus coisa nenhuma. E o modo pelo qual o cordeiro tem que morrer é vazando sangue, e não apedrejado quando o sangue fica empoçado no próprio corpo. O corpo dele tem que ser drenado de todo o sangue que tem lá dentro. O seu corpo tem que ser esvaziado de sangue. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eles não puderam, naquele momento, executar a lei de Moisés. Poderiam. Mas eles não tinham autoridade para matar pessoas. Mentira! Do diácono Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, de modo geral, né? Ele foi morto por apedrejamento. Ninguém pediu autorização para os romanos para apedrejar Estevão. Paulo foi apedrejado várias vezes, inclusive, numa parecia morto. Ninguém pediu autorização para o Império Romano para apedrejá-lo e matá-lo por apedrejamento. Eles não precisavam pedir autorização para Pilatos ou para Herodes para matar Jesus apedrejado lá dentro do tribunal, então levá-lo para fora da casa de Caifás e apedrejá-lo na rua. Eles não precisariam de autorização do Império Romano, mas Jesus profetizou com antecedência: vai acontecer assim, assim, assim. Depois que eles me condenarem à morte, eles me entregarão aos gentios, me entregarão aos romanos, para que escarneçam, açoitem e me crucifiquem, porque só os romanos matavam condenados por crucificação. Outros povos não estavam executando prisioneiros e condenados por crucificação. Então, nas mãos dos judeus, Jesus jamais seria crucificado. Somente os romanos executavam os condenados com morte de cruz. Então Jesus sabia de todo o processo que ia acontecer, porque tudo estava previsto com antecedência. Jesus ele tinha que morrer no madeiro. Por que, pastor, que Jesus tinha que morrer no madeiro? Por que ele não podia morrer de outro jeito? Com um golpe de espada, com um golpe de lança, nem apedrejado?
Por que ele tinha que morrer no madeiro? Porque Jesus veio com o propósito de tirar a maldição do planeta Terra e tirar a maldição da humanidade. Ele veio para purificar a terra e purificar o ser humano. Quando o ser humano lá no Éden pecou, saiu a primeira maldição da boca de Deus. Deus falou para o Adão: agora, Adão, maldita é a terra por tua causa. A terra foi amaldiçoada ali no princípio. Tinha uma maldição na terra. Depois, quando o Caim matou o seu irmão Abel, e Deus o desmascarou, veio a segunda maldição. Deus falou: maldito és tu desde a terra. E depois, quando a lei de Moisés foi entregue, Deus enumerou as maldições para quem não obedece a sua palavra. Quem não obedece a palavra... J'ai le pas lourd, le regard droit. Dans la poussière, j'avance sans toi. T'es mon glisse, moi je tiens bon. Sous la peau, ça brûle, ça fait des noms. Sur ma veste, des traces de nuit. Sur mes mains, le goût de l'oubli. Mais quand je tombe, je me relève. Le cœur en feu, le menton qui lève. Et ça monte encore. Dans ma poitrine, un vieux décor. Je serre fort, je serre. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure, even silence got weight now.
smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up, but they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand, but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asks. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want airports and open sky. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise hits while I'm still awake. Different clocks, same make I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse.
No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And de Deus está debaixo de maldição. E as maldições são violentas. Eu não vou ler todas elas, eu só vou ler essa ordem de Deus. Quem não fizer conforme está nesta palavra, seja maldito. Livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Se a pessoa não ouvir a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, se não obedecer os 5 primeiros livros da Bíblia, a maldição já estava lá na Torá. Se você der um Google perguntando quantos mandamentos e ordenanças há na Torá, a própria Wikipédia vai te responder, não precisa ser um teólogo não. São 613 mandamentos. Você pensava que eram só 10, né? Você achava que eram apenas 10 mandamentos. São 613 mandamentos. Isso é informação pública. 613 ordenanças. Quem é que consegue obedecer 613 ordenanças? A gente não consegue obedecer nem as 10 mais famosas. Então quem não consegue obedecer essas ordenanças está debaixo do quê? De maldição da palavra de Deus, que é infalível. E Jesus tem que morrer no madeiro para destruir a maldição. Então quero que você confira isso na própria Torá, livro de Deuteronômio ainda, no capítulo 21, nós vamos ler o versículo 22. Olha aqui, ó. Preste atenção. Quando também em alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarão no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. O pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. O pendurado no madeiro, isso escrito 15 séculos antes de Cristo ser pendurado na cruz. O pendurado no madeiro é maldito de Deus. E ele vai ser maldito de Deus para quê? Para receber sobre si todas as maldições da palavra de Deus, que deveriam recair sobre nós, que não conseguimos obedecer a Torá, que não conseguimos obedecer os mandamentos de Deus. Ele assume o nosso lugar no madeiro para receber todas as maldições. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Vá comigo, por favor, eu já estou terminando a mensagem.
aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13. É depois da carta aos Coríntios. Está escrito assim, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Então preste atenção agora, porque isso é importante. Jesus não podia morrer apedrejado, nem com golpe de espada, nem de lança. Ele tinha que morrer no madeiro, ele é o maldito de Deus. Ele tinha que, como cordeiro, ter todo o seu sangue vazado, e teve, não apenas no momento da cruz, mas desde o Getsemane, quando soou grandes gotas de sangue, na tortura na casa de Anás, de Caifás, no palácio de Pilatos, no palácio de Herodes, de volta para os açoites e depois no caminho até o Gólgota, foi derramando sangue e finalmente teve as mãos e os pés perfurados. E mesmo depois de morto, o soldado romano enfiou a lança no seu lado e saiu sangue e água. O cordeiro não podia reter uma gota de sangue, o cordeiro, mas não bastava ser qualquer cordeiro, tinha que ser o Cordeiro Santo de Deus. Jesus é ao mesmo tempo o maldito de Deus e ao mesmo tempo ele é o Cordeiro Santo de Deus ali naquela cruz. Maldito de Deus porque está no meu lugar. Eu que sou o maldito. Ele é maldito de Deus porque ele está no seu lugar. Você que é a pessoa maldita porque não consegue obedecer a palavra. Mas Jesus conseguiu obedecer a palavra. Ele nunca transgrediu nenhum só mandamento. Inocente, puro e imaculado, ele tomou o meu lugar. Eu sim deveria estar lá, eu que sou o maldito de Deus. Mas ele me resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito no meu lugar. Ele te resgatou da maldição também, fazendo-se maldito no teu lugar. Por isso que o ser humano tem que receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, porque senão não adianta nada Jesus ter se colocado no lugar dos malditos. Ah, eu não creio em Jesus. Você não acredita nisso? Não acredita na palavra? Não acredita nesse processo todo que Deus elaborou? Então você vai continuar maldito. E eu provo para você, quando Jesus voltar, ele contou aquela parábola da sua volta, falando que o grande rei se assentaria no seu trono e iria reunir todos diante dele, como o pastor ajunta os bodes e as ovelhas. E olha o que ele fala aqui no versículo 41. O grande rei vai dizer naquele julgamento: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então Jesus não blasfemou, não pecou, mas assumiu o lugar de quem pecou. Jesus nunca foi maldito, pelo contrário, foi o mais bendito que já pisou nesse planeta. Mas ele disse: eu me faço maldito por tua causa, eu vou assumir as tuas maldições. E ao mesmo tempo em que ele assume o lugar de nós que somos malditos, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É por isso que todo dia você ouve aqui nesta igreja, o tempo todo, pessoas dizendo: eu era um alcoólatra, eu era um viciado, eu era um perdido, eu era um ladrão, eu era um traficante, eu era um bandido, eu era uma pessoa má, eu era uma pessoa ruim, eu era uma pessoa que não prestava, mas eu ouvi falar de Jesus e Ele perdoou todos os meus pecados, Ele me transformou, Ele me libertou e principalmente Ele me salvou. Está entendendo? Quando a pessoa ouve falar de Jesus e entrega a vida para Ele e o recebe como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, a tua maldição
desaparece. O sangue do Cordeiro Santo de Deus te purifica de todo pecado. E você deixa de ser maldito para ser bendito. E a palavra diz: e todas estas bênçãos de Deus virão sobre ti, correrão atrás de ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ouvir a voz de Deus. Jesus, ele tira a maldição e manda as bênçãos correrem atrás de você. Toda a igreja fique de pé, por favor. Esse é o processo. Quando ele voltar, ele falou: vou colocar as ovelhas do lado direito e os bodes do lado esquerdo. Eu vou dizer para as ovelhas: vinde benditos de meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas depois ele vai virar para os bodes e ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Sozinho, sozinha você vai continuar maldito, maldita. Você pode ter religião, você pode ser uma pessoa religiosa. Nós ouvimos o testemunho da Lucimeire hoje. Ouvimos o testemunho da Lucimeire. O que ela falou para a gente? Foi a Lucimeire? Foi você que disse, Lucimeire, que nasceu no Espiritismo? Era só o que ela conhecia. Ela até ouvia falar de Jesus, mas ela bebia, chorava, o marido foi embora, a vida dela estava destruída. O filho dela se converteu e falou: a senhora vai ouvir esse pregador aqui na rádio todo dia. Ela passou a ouvir a pregação da palavra, não foi? Mas quando o filho falou para ela: ó, você vai ouvir esse pregador, mas eu já sei quem é Jesus. Não foi? Eu já sei quem é Jesus. Eu acredito em Jesus. O filho falou para ela: não, você não conhece Jesus. Essa é a maldição que paira sobre o Brasil e o mundo. As pessoas acham que conhecem Jesus. Você conhece o Jesus de filmes. Você conhece o Jesus de teatro. Você conhece o Jesus de livros. Você conhece esse Jesus de gesso, de barro, sei lá o quê. Mas a palavra de Deus está te falando desse Jesus vivo e ressuscitado. Santo, puro e imaculado. Que tira a maldição do pecado. Que transforma o pecador, a pecadora, numa pessoa santa, transformada e salva. Você pode ter religião e a tua religião pode até falar de Jesus, mas você não conhece Jesus, por isso que a tua vida está uma droga. Por isso que a tua vida não anda. E não adianta, ouvimos o testemunho do Luiz também. Não adianta conhecer Jesus e depois se afastar. Maldição volta. Você só vai ter a bênção se permanecer em Cristo. Se for fiel a Cristo. Primeiro passo, crer em Jesus. A lei de Moisés mandava o blasfemador ser apedrejado. Ele não blasfemou coisa nenhuma. Deus amarrou as mãos dos seus algozes. Ele tinha que ser crucificado, pendurado no madeiro, porque já estava previsto 15 séculos antes que o pendurado no madeiro é um maldito de Deus. E ele se fez maldição por nós, para nos resgatar da maldição da lei. Só tem um jeito de você se livrar da maldição, porque você não consegue obedecer a palavra. Você não consegue. Você já desrespeitou muito a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, os 5 primeiros livros. Muitos aqui não conseguem obedecer nem os 10 principais mandamentos, os mais famosos. Talvez está debaixo de uma grande maldição. Mas Jesus falou: eu assumo a tua maldição. Eu assumo o teu lugar.
você vai me entregar a sua vida. E eu vou fazer essa transferência. Eu pego a tua maldição para mim, olha o que Jesus está te propondo. Eu pego todas as tuas maldições, todos os teus sofrimentos, todos os teus tormentos, todos os teus demônios, toda a tua condenação eu pego para mim. E como Cordeiro Santo, eu te purifico de todo pecado e te transformo na hora numa pessoa bendita de Deus. Você vai ser bendito, bendita de Deus. Isso é instantâneo. É assim. Você entrega a vida para Jesus e Ele te transforma. Ele arranca toda a maldição de você. Ele morreu no madeiro para se fazer maldito no nosso lugar. Por isso que Ele tinha que ser crucificado, e na época dele só um povo, só um país no mundo crucificava os condenados, os romanos, Roma. Tudo foi elaborado, cuidadosamente planejado, para que a maldição saia da sua vida quando você decidir seguir Jesus de verdade. Não esse Jesus pitoresco, não esse Jesus de fábulas, não esse Jesus de conto de carochinha. Eu estou falando do verdadeiro Jesus. Esse que foi morto na cruz. Ficou das 9 da manhã até as 3 da tarde vazando sangue. Morreu sem pecado. Morreu por cada pessoa que nele crê. E foi sepultado. Mas como ele recebeu os nossos pecados, as nossas maldições, ele foi para o inferno. Você sabia disso? Era eu que devia ter ido para o inferno. Era você que devia ir para o inferno. Mas Jesus disse, eu vou no teu lugar. E com os meus pecados e os teus pecados, ele desceu até o inferno. E lá no inferno, ele se despojou, ele se desfez dos nossos pecados, ele se limpou dos nossos pecados, voltou a ser santo e glorioso, puro, imaculado, e o diabo paralisado não teve reação quando Jesus se aproximou e arrancou das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno. E de posse dessas chaves, Jesus Cristo ressuscitou. E hoje Ele pode garantir vida eterna, perdão dos pecados, vida abençoada a toda pessoa que nele crê, a toda pessoa que se entrega para Ele. Você entrega a tua vida para Jesus e Jesus entrega a vida dele para você. A vida de Jesus é uma vida de poder, é uma vida de vitória, é uma vida de bênçãos, é uma vida transbordante. A nossa vida é uma vida de fracassos, de derrotas, de tormentos, de doenças, de sofrimentos. Mas Jesus fala, eu troco com você, eu troco. Me dá a tua vida do jeito que está. Mas eu estou cheio de cocaína no corpo. Jesus está dizendo, me dá toda a cocaína que você já cheirou. Passa para mim toda a cocaína que você já cheirou. Eu fumo muito, eu fumo 3, 4 maços. Me passa todos os vícios do cigarro e o tabaco. Me passa tudo que você já fumou, me passa. Pode me entregar. Eu tenho coisas piores, muita bebida, muita coisa errada. Jesus está dizendo, pode me entregar todas as cachaças que você já tomou. Todas as pingas que você já bebeu. Me entrega tudo isso. Quando você me entregar tudo isso, eu vou entregar para você toda a minha vida transbordante. Eu vou dar para você em troca a minha vida abençoada. Ele faz isso na hora. Por isso que você vê pessoas transformadas do dia para a noite. Como é que você parou de usar drogas depois de 13 anos? Foi na hora. Não foi? Foi na hora. 13 anos, perdeu tudo. Tem 2 meses que está limpo. Nem cigarro fuma mais. É na hora. Você vai trazer para Jesus todos os teus sofrimentos, todas as tuas maldições. Jesus vai assumir as tuas maldições e Ele vai passar para você todas as bênçãos que Ele tem.
a vida abençoada que Ele tem. Vai ser feita uma troca agora. Você se entrega para Jesus do jeito que você está, e Jesus se entrega para você do jeito que Ele é. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é aquele que era, que é e que voltará. Ele é aquele que tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele é aquele que tem todo o poder no céu e na terra. É isso que Ele vai passar para você agora. Então eu pergunto, quem aqui, ouvindo a palavra e compreendendo finalmente, quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita assim bem alto, todos que querem. Ergue bem alta a sua mão. Fala, eu quero essa vida transbordante. Não tenha vergonha não, ergue a mão. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente, porque hoje você vai começar a maior mudança de toda a sua vida. É uma troca que da parte de Jesus é definitiva. Essa troca é definitiva da parte de Jesus. Nós é que não fazemos a troca definitiva com Ele. Porque a gente fala, Jesus, estou te dando minha vida. Aí melhora um pouco, a gente destroca. Não é isso que a gente faz? Da nossa parte, às vezes, a troca é desfeita, mas da parte de Jesus, não. Por isso que o Luiz, que ficou 13 anos afastado, foi restaurado imediatamente, quando resolveu voltar. Você, filho pródigo, você, filha pródiga, ou não precisa ser filho pródigo, filha pródiga, está com a vida destruída. Alguma coisa aí está meio fora, né? Você quer a tua vida novamente restaurada? Você quer a vida abundante, a vida transbordante que só Jesus pode dar? Então você tem que fazer o seguinte, você tem que vir aqui na frente, se humilhar na presença do Senhor e dizer, Senhor, me recebe de volta. Eu estou precisando muito. Conserta a minha vida, me transforma, me restaura. Jesus não vai te recusar. Sabe o que Ele disse? Todo aquele e toda aquela que o Pai me dá, virá a mim. E quem vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Ele não vai te recusar. Quer a vida transformada? Quer ser renovado, renovada? Quer voltar a ser uma pessoa abençoada? Quer o fim de toda maldição e toda praga? Vem aqui para frente então, em nome de Jesus. Vem para cá. Vem refazer a tua aliança com Ele. Vem refazer a tua aliança com Ele. Vem já. Vem refazer esta aliança. Pastor João Ribe, eu estou muito fraca, pensando em desistir. Justo agora, meu filho, justo agora, minha filha, Jesus às portas, o mundo inteiro anunciando pelas pestes, pragas, fomes e guerras, violências, desamor, iniquidades, o mundo inteiro anunciando que Jesus está voltando, e você quer se afastar justo agora? Pastor, é que eu ando muito fraca. Não tenho mais vontade de orar, não tenho mais vontade de ir para a igreja, não tenho mais vontade de ler a palavra, não tenho mais vontade de jejuar. Estou pensando em parar. Mas justo agora, meu filho, minha filha, em nome de Jesus, todos que estão se sentindo fracos, vem aqui para frente, vem para cá, vem. Não tenha medo nem vergonha. Vem para cá. Não tenha medo nem vergonha. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Quero falar com você que está assistindo pela TV ou pelo youtube.com/joãoribe. Você quer entregar a vida para Jesus? Você quer voltar para Jesus? Quer mudar de vida? Então receba Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E se possível, se ajoelhe ao lado do teu televisor. Você que está ouvindo pela rádio ou pelo aplicativo da Feliz FM que você baixou de graça aí no teu celular, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, pode se ajoelhar ao lado do rádio, então se ajoelhe. Não tem como se ajoelhar porque você está dentro de um trem, de um ônibus, de uma condução.
não tem como se ajoelhar, tudo bem, coloque a mão direita sobre o teu coração. E todos que estão ouvindo esta palavra nos presídios, masculinos e femininos, todos que estão nos cárceres, eu já disse isso. Eu fico triste de ver que na cadeia os nomes dos presos, Samuel, Daniel, Elias, José, Mateus, João. Fico triste de ver que na cadeia tem tantos jovens e homens que quando crianças iam para a igreja, cresceram e foram pelo mau caminho. Mas a palavra de Deus falou com você. Aí dentro dessa cadeia, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, se ajoelhe. Se ajoelhe aí nessa cela. Os presos estão zombando, estão atirando coisas em você, não faz mal, se ajoelhe. Receba Jesus agora. Se humilhe na presença de Deus. Volte para o teu Senhor, porque o teu Senhor está voltando. E agora, em nome de Jesus, nós vamos nos ajoelhar aqui diante do altar. Pastor João Ribe, eu estou à distância e não posso me ajoelhar, porque eu estou num hospital. Estou assistindo pela TV esta pregação, esta palavra. Eu sei que você não tem como se ajoelhar. Coloque a mão direita sobre o teu coração que nós vamos orar. E cada pessoa ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus bendito. Meu Deus todo-poderoso. Perdoa agora os meus pecados e retira de mim toda a maldição e tudo aquilo que não presta. E pelo sangue de Jesus, o meu Cordeiro Santo, eu peço, me purifique agora de todo o pecado e me dê a alegria e a certeza da minha salvação, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém.